Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus ou é objeto do culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Meus irmãos, o assunto não é fácil. Nós estamos aqui diante de um dos temas mais complexos do Novo Testamento, que é o Apocalipse. É claro que nós estamos na carta do apóstolo São Paulo à Tessalônica, na sua segunda versão. Ele havia enviado uma primeira epístola da cidade de Corinto para a região de Tessalônica, porque ele teve que sair da cidade de forma repentina por conta de uma perseguição que se desembocou de Tessalônica para Bereia, fazendo com que o apóstolo Paulo fosse para a região da Acaia a pregoar a palavra de Deus, lá na cidade de Atenas, e a posteriori, depois, ele vai para a cidade de Corinto, recebe na cidade de Corinto Timóteo e Silvano, cognominado também de Silas, e a partir do relatório trazido, querido presbítero Rogério, ele escreve uma primeira epístola para corroborar assuntos que ele tinha tratado pessoalmente na igreja, mas a epístola trouxe complicações, dado a severidade dos assuntos e a dificuldade que o povo tinha de compreender aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Portanto, gerou alguns transtornos na igreja, o que fez com que Paulo tomasse a iniciativa de escrever uma nova epístola para abordar especificamente sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, que é uma doutrina escatológica chamada de parousia, ou seja, o advento, a vinda do Filho de Deus. Deste modo, no capítulo 2, nós vamos solucionar dois grandes equívocos na igreja de Tessalônica. Agora, olha aqui para o pastor Presley. Eu louvo a Deus porque as epístolas se propõem a resolver problemas de sua época, e isso alegra o meu coração, porque mesmo igrejas que foram apacentadas por Paulo, apacentadas por Silas, apacentadas por Timóteo, apacentadas pelas mentes mais brilhantes da história do pensamento cristão, carregavam consigo dúvidas acerca do que as pessoas falavam, ou seja, do que os apóstolos falavam. E se a igreja que é apacentada por Paulo, Silas, apacentada por Timóteo, não consegue compreender aquilo que eles estão dizendo, eu louvo a Deus, o meu coração se aquieta, porque sempre teremos dentro da igreja pessoas que entendem o A quando a gente fala do B, e pessoas que entendem o B quando a gente fala do A. Então o povo, ele ouviu tudo e não entendeu nada, e por isso Paulo emenda o capítulo 2, para tentar fazer uma correção pedagógica e escatológica. Ele vai resolver dois abacaxi na igreja, dois pepinos, dois grandes males na igreja. Primeiro, o equívoco de marcar a data quanto à segunda vinda de Jesus. Está aí no versículo 1 e no versículo 2. É a primeira coisa que Paulo vai corrigir, para que a igreja não marque mais datas quanto à vinda do Filho de Deus. Ele já havia ensinado a igreja sobre a segunda vinda, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 19, a necessidade de estar preparado para a volta do Senhor, na sua primeira epístola, irmã Vanusa, no capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 11, mas eles confundiram a palavra súbita pela palavra imediata, porque naquela ocasião em que Paulo tratou a vinda do Senhor Jesus de forma súbita,
irmã Gláucia? Eles confundiram com forma imediata. E como lá em 1 aos Tessalonicenses, irmã Frane, Paulo fala sobre uma grande dificuldade antes da vinda do Senhor Jesus, e eles estavam passando uma grande perseguição, aí eles associaram a perseguição que eles estavam vivendo na 5ª década do 1º século da era cristã como o advento de Cristo. Então, eles associaram a vinda de Cristo àquele problema. Aí Paulo vai resolver 2 problemas com esse capítulo. O primeiro é, pare de marcar a volta de Cristo. Segundo, o equívoco de não observar os sinais. Repita comigo, irmãos, a segunda vinda de Cristo, bem alto, será acompanhada de sinais. E aqui ele faz questão de estabelecer 2 sinais, que não sejam os sinais que eles estavam identificando. Quais os sinais que eles estavam identificando? As periculosidades, as maldades, as contrariedades, as perseguições, os maltratos, possíveis martírios que cristãos estavam sendo ameaçados e surrupiados em Tessalônica. Então eles associaram aquele grande dia de dificuldade como o dia da iminente volta do Senhor. Aí Paulo fala, não, tem 2 coisas para acontecer que ainda não aconteceram. Identificar os sinais. Qual é o primeiro sinal? Apostasia. Qual é o segundo sinal? O homem da iniquidade precisa se manifestar. Então, naquela época, 2 milênios atrás, Paulo deixou muito claro. Agora, olha aqui para mim. Nós temos diversas perspectivas escatológicas. As Assembleias de Deus, bem como grande parte do evangelicalismo estrutural brasileiro, que advém do pentecostalismo raiz e clássico, daí surgiu o movimento neopentecostal e tantas outras igrejas emergentes que saem dele. Grande parte do pensamento escatológico no Brasil é dispensacionalista. Portanto, o pensamento das Assembleias de Deus, ele carrega esse ar do dispensacionalismo teológico e escatológico. Nós temos certa liberdade para contrariar em um ou outro ponto, mas não existe consenso na escatologia. É um assunto de grandíssima dificuldade dentro do universo cristão. Inclusive, nós que somos assembleianos e somos dispensacionalistas, a nossa confissão de fé, e como a Assembleia de Deus é a maior igreja do planeta, então, obviamente, a vertente escatológica que mais é tida como aceita no universo cristão é o dispensacionalismo. Mas eu consigo encontrar base bíblica para o dispensacionalismo, eu consigo encontrar base bíblica para o pós-tribulacionismo, eu consigo encontrar base bíblica para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação, eu consigo encontrar base bíblica para provar que a igreja passará pela grande tribulação, porque tal como os irmãos de Tessalônica que ouviram da fonte não compreenderam o que eles estavam dizendo, quanto mais nós, que estamos 2000 e tantos anos de distância. Daí surgem as diversas vertentes. Pastor, por que o senhor está dizendo isso então? Para confundir? Não, para botar na tua cabecinha santa só uma coisa: esteja preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Aí, esse capítulo, pastor Efigênio, ele se propõe a trazer algumas verdades sobre a escatologia. Eu separei 3. Nos versículos 1 e 2. A primeira, é um tema de frequente debate devido ao tempo dos acontecimentos. Não é debate se Jesus vai voltar, o debate é quando ele vai voltar. Não é debate se terá uma grande tribulação, o debate é se a igreja passará pela grande tribulação. Não é um debate se haverá um milênio, o debate é se o milênio é literal ou não. Então, existem debates dentro da escatologia, como existiram na 5ª década do 1º século da era cristã, estão até hoje. Então, é um tema de profundo debate, tanto é que Paulo escreve a 2ª epístola, para tentar resolver os problemas da primeira, porque assim como as pessoas que leram a primeira não entenderam, leram a 2ª, não entenderam, e nós até hoje temos dificuldade de entender. Tanto é que Calvino não comentou o livro de Apocalipse. Ele não achava claro o suficiente para fazer um comentário. Então ele preferiu o quê? Crer. E eu vou dar um conselho aqui para tu. Tu quer receber, irmão? Diga glória a Deus. Todas as vezes que as limitações da sua intelectualidade ou da sua capacidade de pensar e de entender forem ameaçadas pela incredulidade, creia.
Creia. Creia, porque às vezes você precisa crer, não entender. E uma notícia eu tenho para te dar: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Segundo lugar, é um tema de frequente perturbação. Olha aí, pastor Roberto, querido irmão Lucas, olha o que Paulo está falando. Olha só, a nossa reunião com Cristo, nós vos exortamos que não vos demovais. Olha que palavra. E aí você tem que entender que o pastor Presley gosta muito de usar a Bíblia, pastor Efigênio, que tem equivalência formal. E equivalência formal, olha aqui, porque aqui é uma aulazinha que tu está tendo de graça aqui, meu amigo. Equivalência formal é quando o tradutor traduz a palavra pela palavra, e não a palavra pelo conceito. A tradução da palavra pela palavra é demovais. A tradução da palavra pelo conceito é abaleis. Mas por que é importante, então, fazer uma equivalência formal? Porque a palavra demovais é a mesma palavra usada para terremoto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, Evangelista de Djalma. É a mesma palavra para terremoto. Sabe o que Paulo está falando? O não entendimento dessa doutrina estava produzindo uma catástrofe psicobiosocial na vida da igreja, de tal modo como um terremoto. Olha a importância, você entender o idioma grego. Ele disse, olha, esse desentendimento entre vocês acerca da segunda vinda está produzindo uma catástrofe tão gigante na racionalidade e no entendimento da igreja, que eu não vou nem usar a palavra abaleis, eu vou usar a palavra demovais, que significa o quê? Um terremoto psicobiosocial. Estava abalando a estrutura psicológica, sociológica e biológica. Todo mundo estava apavorado. Uma outra palavra que correlaciona com essa palavra é a ideia de um ancoradouro. Olha o nome. De um ancoradouro de uma grande embarcação de galé, pastor Efigênio, que no alto de uma tempestade tem que fazer a ancoragem do navio para não naufragar. É a mesma palavra usada. Um ancoradouro. Ou seja, olha tanto que o não entendimento bíblico confunde as pessoas. Olha o tanto que o não entendimento bíblico confunde as pessoas na igreja. Então Paulo está escrevendo para fazer o quê? Para neutralizar. Agora, veja, irmãos, que complicação naquela época. Você lidar com a realidade que essa epístola, para chegar lá, vai levar 2 ou 3 meses. Lembra quando Paulo falou assim, os irmãos da casa de Cloe me trouxeram informações e não são boas? Eles fizeram uma conexão portuária no Istmo de Corinto, passaram para Atenas, subiram com outra conexão portuária para Dódges, para Cos, atravessaram toda a região do Mar Egeu, desceram no Istmo e foram lá para a região das ilhas de Salamina, ancoraram em Mileto. É uma viagem de 7 meses. Quando o problema que tinha na igreja, que foi carregado pelos da casa de Cloe, chegaram até Paulo, os problemas já eram outros. Porque a dúvida fica no coração da igreja, pastor Efigênio, e não tem um WhatsApp para falar, o problema é esse. Já pensou que isso fosse isso aqui na igreja? Que eu não estou aqui para poder ancorar, porque a vida do pastor é resolver um problema que os outros criaram. Isso é uma função de pastor. Pastor é esse, é o cargo do pastor. E na verdade, o pastor não tem nem que ter muita relação com a ovelha, no sentido de que a relação mais sólida do pastor com a ovelha é através do pasto. Porque a palavra pastor, que é poimen no grego, roi, que vem de roá no hebraico, transmite a ideia de proteger enquanto pasta. O problema é que nós pastores estamos ligados à ovelha sem estar ligados ao pasto. Nós nos ligamos às ovelhas, mas não temos o nutriente. Porque o pastor Prez é bonito, tanto que eu estou gordinho. Pastor Prez é branquinho, pastor Prez é moreninho, pastor Prez é bonitinho, pastor Prez é não sei o quê. Mas o que vai trazer nutrição para a igreja não é a beleza, a estética, a feiura, a gordura, a magreza, a negreza, a branqueza. O que vai alimentar ovelhas na igreja é o capim que desce da glória de Deus para empanzinar a alma de todo aquele que vive e crê no Senhor Jesus Cristo. Então nós, pastores, temos que ter uma profunda e sólida relação com o capim, para depois ter com a ovelha. Porque o que adianta o pastor chamar a ovelhinha e não ter alimento para dar? É desse jeito, pega. É isso aí. Aí Paulo está falando, lá vai capim para resolver problema. Lá vai capim para resolver bactéria. E hoje tem esse espírito aqui, que é o mesmo espírito. É o poder do Espírito Santo para trazer tranquilidade na sua cabeça e dizer, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja.
Segundo, é um tema de frequente perturbação. Porque, olha o que ele fala aqui, ó. Vossa mente com facilidade. Olha, com facilidade. Aí eu fico pensando, se uma igreja, hein, pastor Efigênio, veja o problema que eu estou aqui. Veja o problema, Roberto, Presley, veja Israel, veja tanto que tu tá fracote. Veja aí, Juvaci, tanto que tu tá pereba véia, fraquinho. Porque se os homens que foram apacentados por essa sapiência, por essa inteligência, por essa fonte autógrafo, por esse autógrafo, que é a linguagem que nós usamos para autoritatividade, se os homens que foram apacentados pela maior mente do pensamento cristão, do primeiro século, segundo século, terceiro século da era cristã, o que dizer dos irmãos que são apacentados por mim, na minha fraqueza? O que dizer da estrutura de fé de hoje? Porque Paulo falou assim, ó, apesar de vocês terem sido fundamentados por mim, com facilidade vocês estão se desviando da doutrina. Olha, não, eu vou ler, não precisa fazer o bico não. Olha aqui, ó, da vossa mente, repita comigo, com facilidade. Não era para ser, meus irmãos. Crente tem que ter raiz. Vocês não cantam? Vocês não cantam na música? Crente tem que ter substância. Crente tem que suportar mocotó pesado. Crente tem que aguentar a pancada de um lado para outro. Crente tem que aguentar um vendaval, um tufão, o diabo que for. E quando ele atravessar, todo mundo vai dizer, vai cair. Mas quando a nuvem abaixar, você está de pé. Porque você está fincado no poder da palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo, pastor Roberto, mesmo eu tendo apacentado vocês, com facilidade vocês estão caindo nisso. E olha aqui, vamos ler. Nem vos perturbeis. Vamos repetir, nem vos perturbeis no 3. 1, 2, 3. Sabe o que é isso aqui? Uma Daniela, minha esposa digna. A ideia disso aqui é alguém que é agitado num vento tempestuoso. Irmão Efigênio, veja a diferença, veja só. Um vento tempestuoso, a palavra não vos perturbeis, é um empréstimo gramático literário. Isso era muito utilizado nos idiomas sânscritos e também do Antigo Oriente Próximo. As palavras tinham um emprego muito formal. A ideia é, não se deixem ser levados pelo vento. É a ideia do texto. Irmão, a estrutura de fé do evangelicalismo nacional hoje, das novas luzes, das novas igrejas, olha aqui para o pastor, irmão. Por que você está aqui? Por que você está na igreja? Existem convicções de fé na sua vida? Existem convicções de crença? O que te move a entrar aqui e sentar aqui? Então são coisas que a gente tem que filtrar. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão agitados como num vento tempestuoso. Mas o vento agita. O vento se agita e agita todos aqueles que não estão fincados na verdade. Porque uma casa edificada sobre a rocha, vem sobre ela ventos, tempestades e enxurradas. E todos eles passam e a casa permanece de pé para a glória do nome de Jesus. Terceira coisa, é um tema que não deveria causar desgaste. Ainda que por má interpretação, pastor Efigênio, das escritas neotestamentárias, não devia causar desgastes. Não devia. É um tema complexo? É complexo. Mas não devia causar desgastes. Por que não devia causar desgastes? Porque a igreja verdadeira está aguardando a volta do Senhor Jesus. Quem está, diga glória a Deus. Então não há motivo de você se desgastar. Com épocas e momentos, o que você tem que fazer é, eu estou pronto para receber Jesus Cristo quando Ele voltar para chamar a sua igreja. Você pode dizer glória a Deus? E agora, rápida e indubitável, realmente nós vamos trabalhar os 2 sinais. Bom, ele fala de 2 sinais. Quantos sinais, irmãos? Olha só, veja só. Quem escreve? Paulo não escreve nada, viu? Vocês sabiam disso? Você sabe disso? Paulo não escreve, ele dita. Ele tem os oráculos dele lá, os escribas. Nesse caso aqui é Timóteo e Silvano. Silvano pode ser o mesmo Silas, é uma cognominação, igual o nome de Paulo. Deus mudou o nome de Paulo, ele é que adotou o nome Paulo para trabalhar no universo latino.
Porque Paulo é a palavra latim para Saulo, que é a palavra grega, da palavra hebraica Saul. A palavra Saul, a palavra Saulu e a palavra Paulus é a mesma palavra. O que acontece é que ele se empresta do momento que ele está vivendo para tornar mais acessível. Tanto é que ele disse, eu também sou um cidadão romano. E aí o intendente perguntou, você pagou caro por isso? Porque eu paguei caro pelo meu. Não, eu sou da Sicília. Eu sou de Tarso, de uma província romana. Então, ele vai tratar aqui de temas, e ele está escrevendo, ele está falando para Silas, ou para Silvano, para Timóteo, escreve aí. Escreve o quê? Escreve para eles, claro, em letras garrafais, que duas coisas têm que acontecer antes de Jesus voltar. Quantas coisas, irmãos? Repita comigo, apostasia e anticristo. Bom, apostasia. Olha aqui, ó. Primeiro sinal é o sinal da apostasia. Isso vai acontecer, olha aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a primeira palavra aí é a palavra apostasia. E aí você tem, o que é apostasia? Qual é o sentido da palavra apostatado? Ou a palavra apostatar? Você tem isso aqui no capítulo 2, no versículo 3, e você tem a mesma implicação dessa palavra em Mateus capítulo 24, versículos 10, 11, 12 e 13. Então, qual é o sentido da palavra apostasia? Era uma palavra utilizada no idioma grego para refletir ou transmitir a ideia política ou militar de quem se levantava contra outrem, de uma grande rebeldia. Nesse caso, ele pega a palavra apostasia no sentido de política e militar de quem se levantava contra um sistema e dizia, quem se levanta contra Deus? Quem se levanta contra Deus? Está lá em Josué capítulo 22, versículo 22, está lá em 2 de Crônicas capítulo 22, a mesma palavra, versículo 19, 33, versículo 10, e em Jeremias capítulo 2, versículo 19, é quem se levanta contra Deus, é um apóstata. É quem fala assim, ó, e outra, você tem que tomar cuidado, preste atenção aqui no pastor, porque todas as vezes que você se propõe a fazer, pensar ou agir de acordo a você mesmo e contra a palavra de Deus, você vai se tornando um apóstata. Porque Deus está mandando você fazer isso, e você fala, eu vou fazer isso, e você faz intencionalmente, você se torna um apóstata. Apóstata é todo tipo de rebeldia. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele pede para o pai a parte que lhe pertence, coisa que ele deveria fazer só na morte do pai, mas ele faz em vida. Ele está dizendo para o pai, para mim o Senhor morreu, eu me levanto contra ti. Essa é a ideia de um apóstata. É uma pessoa, e outra, existem pessoas que vão se apostatando na trajetória, se apostatando contra princípios, se apostatando contra valores, se apostatando por causa de benécias, se apostatando porque permanecer firme sangra, permanecer firme dói, permanecer firme na casa de Deus, às vezes implica em você ser humilde, você engoliu o orgulho, engoliu o ego, então a pessoa prefere fazer o quê? Levantar a bandeira da apostasia. É muito complicado isso. Segunda característica da apostasia, ela refere-se ao desvio da lei e à oposição dos homens a Deus. Quando Deus manda você fazer algo através da sua palavra e você se levanta e diz, eu não vou fazer, você se torna um apóstata. Quando Deus orienta você de uma maneira a você agir, porque, irmãos, todos nós temos pecados habituais, acidentais e voluntariosos. Eu vou repetir, todos nós temos pecados habituais, acidentais e voluntariosos. O problema são os pecados voluntariosos. São aqueles que eu peco sabendo que são pecados, mas peco em profunda rebelião contra Deus. Isso é apostasia. Não é um acidente de percurso. Não é um acidente circunstancial. Não é algo que você tem que omitir para preservar uma outra situação. É uma afronta contra Deus. É se levantar e dizer, eu não vou seguir aqui, mas Deus manda fazer isso, mas eu não vou fazer. Isso é uma apostasia. Terceiro lugar, imoralidade e iniquidade crescerão grandemente. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. E segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1, versículo 9. A imoralidade está entrando dentro da igreja.
In é um sufixo de negação. É pessoas que provocam e que fazem tudo que é antimoral. Está entrando na igreja. A igreja começa a atrair o mundo, preste atenção. A igreja começa a atrair o mundo pela igualdade, não pela diferença. Ontem na caixa do Instagram, Instagram, uma pessoa procurou para mim assim: pastor, o pastor Cláudio Honor de Andrade diz que não haverá um avivamento mundial antes da volta do Senhor Jesus. O senhor crê nisso? Aí eu falei assim: quem sou eu para falar algo em cima do que o pastor Cláudio Honor de Andrade falou? Eu não me proponho a fazer e nem ser ousado a esse ponto. Mas provavelmente ele falou com base bíblica, porque a base bíblica é o seguinte, pastor Efigênio: porventura, quando eu vier, acharei fé na terra? Essa é a base bíblica. A base bíblica da carta de Paulo a 2 Timóteo é: eles não suportarão a verdade e levantarão para si mestres que não fazem nada a não ser cochichão no ouvido, coceira no ouvido. Irmão, tanto que é bom coçar o ouvido, pode ser até com pena de urubu. Você rupia do dedo do pé ao fio da cabeça do cabelo. De tanto que é bom. Existem igrejas que você entra dentro dela, você até voa. Você voa, mas ela não te põe de joelhos. Você voa, mas ela não te faz confessar pecados. Você voa, mas ela não te faz ter um confronto com a realidade de que todos nós somos pecadores e carecemos da graça poderosa de um Deus todo-poderoso que está dentro desta casa para dar vitória àqueles que nele confiam. Então, a apostasia vai dizer assim, ó, imoralidade e iniquidade vão estar juntos e vão estar aonde? Dentro da igreja. É interessante, irmãos, que a palavra igreja, ex, que vem num prefixo de extração, extrair, eclésia, chamados para fora. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele tira a igreja do mundo, agora ele vai tirar a igreja da igreja, porque nem todos que estão na igreja são igreja. Aí fica a pergunta: você é igreja ou você está na igreja? Por isso que eu perguntei para você: o que você está fazendo aqui? Você me responde: eu estou aqui porque eu sou igreja verdadeira de Jesus Cristo e eu estou me alimentando da sua palavra para a glória de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Irmãos, eu não sei, inclusive, ele mesmo falou, pastor Efigênio, corroborando o que o pastor Cláudio Honor falou, ele falou assim: se os tempos não fossem abreviados, ninguém suportaria. Eu fico vendo, eu li muito, e o problema meu foi ter lido os pais. É por isso que eu sou prolixo, difícil às vezes de entender, porque eu li muito os pais. E os pais do deserto e os pais da patrística, os doutores da igreja, para eles falar um assunto era 150 páginas. Um assunto que uma pessoa mais resumida e resolvida fala em 2 páginas. Então acaba que eu herdei essa herança. Aí um dia um veio falar comigo: eu não sei para que o senhor fica citando essas pessoas. O senhor nunca vai ser como elas. Aí eu falei: então quer dizer que o fato de eu não conseguir atingir o que elas atingiram me dá a incapacidade de não citar o que elas fizeram? Se elas são para mim referência, você pode ter referência ao Neymar, não tem nada não. Ou um funkeiro, não tem nada não. Eu tenho por referência na minha vida homens de Deus que não mereciam pisar nesta terra, mas que Deus os fez extraordinários para a glória do seu santo nome. Hoje a exposição, a gente lê, por exemplo, a tradição diz que Charles Spurgeon orava entre 2 a 4 horas por dia. Jerônimo, quando foi para Belém, se trancou num quarto quase 12 horas por dia para trazer do hebraico para o latim, a Vulgata Latina, no 4º século da era cristã, e ele fez isso em 22 anos. Jonathan Edwards orava entre 4 a 8 horas por dia, John Fletcher orava 8 horas por dia, John Welsh orava 8 horas por dia, o bispo Ausbury da Inglaterra se levantava às 3 horas da manhã para orar e sentia vergonha de Deus, porque ele passava no cais e via trabalhadores trabalhando para ímpios que se levantavam primeiro do que ele. Então, quando eu leio a história desses homens, eu fico perplexo. Mas eles viviam num tempo onde eles jantavam 5 horas da tarde, 8 horas da noite eles estavam dormindo. Você está achando que o culto antigamente, antes de 313, quando foi promulgado o Edito de Milão, na Ponte Milvia, quando Constantino venceu Maxêncios com o exército inferior, você está achando que o culto era que hora, irmão? Você está achando que o culto era com luz acesa? O culto era 4 horas da manhã, meu amiguinho. Era no cantar do galo, o povo estava dentro da igreja. Não era de
de noite não, era de manhã, o povo ia para o culto e de lá ia para onde? Para o trabalho, era diferente. Hoje não, nós temos folga, nós temos luxo, nós temos poltrona, nós temos ar-condicionado, nós temos som, mas perdemos a graça, perdemos a glória, perdemos o poder da unção do Espírito. Mas Deus está levantando homens e mulheres cheios do poder da sua glória, que desejam mais de Deus, mais da Bíblia, mais da palavra e mais dos ensinamentos do Senhor. Então, eu não posso dizer que vai haver um grande avivamento com base bíblica. Eu não tenho. A base bíblica é para dizer que vai ter caos. Não é isso? Então, em quarto lugar, estas coisas estão associadas com o aumento das guerras entre as nações. Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 7 e 8. E em quinto lugar, a atividade, repita comigo, a atividade de falsos profetas e mestres. Está em Marcos capítulo 13, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, e 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. A proliferação de falsos mestres, irmão. Cada dia na internet surge cada coisa. E sabe qual que é o problema? A igreja acredita. A igreja é facilmente seduzida pela iniquidade. Nós somos vulneráveis demais, e não é nenhum pecado de forma exacerbada, porque eles aqui também caíram e foram apacentados por Paulo, por Silas, por Timóteo. O que dizer de nós, irmão? Somos vulneráveis. Todo o tempo você tem que estar de olho na palavra de Deus. Pode dizer glória a Deus? Todo o tempo para você não cair. Não cair nesses novos modismos. A apostasia está relacionada à atividade de falsos profetas e mestres dentro da igreja. Hoje, talvez há uma década e meia atrás, pastor Efigênio, nós tínhamos a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela é um grande mal no sentido como ela foi aplicada. Porque eu acredito numa teologia próspera. Acredito. Principalmente numa prosperidade que não aliancia a prosperidade a apenas bens financeiros. Principalmente nessa prosperidade, cuja a prosperidade de quem é próspero não depende da riqueza que ele possui. Então eu creio na teologia da prosperidade, mas de forma correta. Mas eles pegam apenas um vetor da teologia da prosperidade. Qual é o vetor? Deus quer te abençoar. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Amém. Eu também creio. Deus quer abrir portas para você. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Deus pode te enriquecer. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Agora, o fato de você não conseguir bênção financeira significa que você não é próspero? Ou que você não é abençoado? Aí é o problema. E todo mundo ficou preocupado com a teologia da prosperidade. Hoje, entrou uma outra teologia do coaching, das mentorias. Irmão, toda santa semana, vocês estão ouvindo o pastor Presley? Diga amém. Diga glória a Deus. Vem alguém lá no direct do Instagram e fala: quanto que o senhor me cobra para fazer a minha mentoria? Eu digo, irmão, eu estou mal mentoriando minha vida. Eu estou mal mentoriando minha vida. O senhor me fala quanto que o senhor quer para o senhor fazer a minha mentoria. Porque, irmão, as coisas boas do Instagram é que os cortes, né? Irmão, lá até magra eu sou. Oh, glória. Até magra eu sou, que eu boto preto e branco, fica magrinho. Até puxar. Deixa eu dizer para você uma coisa: nem tudo que você vê lá fora é verdade, às vezes é fantasia. O pastor não se categoriza pela beleza da palavra que ele fala no púlpito. Pastor se categoriza pela experiência que ele possui diante de seu rebanho, pela capacidade que ele tem de suportar, de amar, de perdoar, de carregar uns aos outros em amor e graça. Pastor, não é só o que se demonstra no altar da igreja, é convívio com um, é perdoar ao outro, é amar ao outro, é carregar o caído, é suportar o fraco, é aguentar a pedrada e dar glória ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. A Bíblia diz, evangelista Djalma, que enquanto Estevão era apedrejado até a morte, o seu rosto transparecia e brilhava como o rosto de um anjo. Oh, glória! Isso aqui é ter convívio na igreja. Você pode dizer glória a Deus? E aí vem um assunto, eu estudei muito esse assunto, é complicado, né, pastor Efigênio? Quando você fala de um assunto que você não sabe, né? Olha, filho, sabe, esquei para cá, o Júlio entrou no escritório e falou: pastor, esse esboço seu está todo esquisito. Eu falei, porque eu não sei o assunto bem. Que isso, pastor, o senhor tem coragem de falar isso? Eu tenho.
Não caiu nadinha de mim. Tudinho está inteirinho aqui. Ontem um irmão procurou para mim no Instagram. Pastor, predestinação, fala aí. Aí eu sorri um pouquinho e falei com ele assim: querido, eu não vou te responder sobre esse assunto, até porque ele não é bem definido no meu coração. Aí disse: eu creio na predestinação coletiva da igreja, do diabo, seus anjos e de todos aqueles que são do diabo e seus anjos e de todos aqueles e aquelas que os acompanham. Creio também que Deus predestina a sua santa e poderosa igreja para a salvação, mas tenho dificuldades com a predestinação fatalística e individual de que Deus, antes da fundação dos tempos, predestina pessoas que ainda não nasceram para a condenação eterna. Existem homens mais brilhantes e extraordinários do que eu, cujo as luzes desse entendimento já clarearam os seus sentidos teológicos, mas eu confesso que não clareou o meu. Outro ponto a se observar é que desde 13 de novembro de 1618 a 29 de maio de 1619, houveram 154 sessões, com 100 das maiores mentes teológicas da Europa, para discutir esse assunto, e eles não chegaram num consenso. Sou eu aqui que em 35 segundos vou chegar, estou tirando meu cavalinho da disputa. Aí fica o povo brigando por causa de um tema aqui, outro tema acolá. Eu sei de uma coisa, querido, glória, eu estou aguardando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Eu sei de uma coisa, nós somos predestinados para morar na glória celestial. Se você levanta a tua mão pentecostal e diga glória a Deus. Mas aí, está aqui, e o apóstolo Paulo, o pastor Efigênio, ele não usa, viu, pastor Roderick, a palavra anticristo, ele não usa, mas o aparecimento do homem da iniquidade, conforme está aqui no versículo 3, que diz aqui, ó, pastor Efigênio, olha o versículo, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, primeira coisa, repita, primeira. Agora repita, segunda. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele não usa a palavra anticristo, não usa aqui, mas esta pessoa é o anticristo. Então nós temos aqui no versículo 3 a sua identidade revelada. No versículo 3 também nós temos a ideia de que o próprio homem da iniquidade, o anticristo, significa um substituto ou um rival. Porque quando você vai ler do versículo 4 até o versículo 10, você percebe que uma das pretensões do anticristo é ser cultuado tal como é cultuado Deus. Não foi essa a ideia de Satanás? Ser cultuado, estar acima de Deus? Então, você percebe que o anticristo, ele quer ser cultuado como Deus. Então, eu separei aqui 3 pontos sobre ele. Primeiro, ele é o homem da iniquidade. Olha só, versículo 3. Ele é o homem da iniquidade. O que é iniquidade? Vem de iníquo. O que é isso? É de ímpios. É o homem que governa este mundo. O mundo aqui não é logos. O mundo é um sistema dirigido e dominado pelo diabo. Segunda característica, ele é filho da perdição. Eu me lembro não, né? Que isso aconteceu, preze rei besta. Isso aconteceu na 9ª década, pastor Efigênio, do 1º século da era cristã. Eu falando, eu me lembro, olha. Na 9ª década do 1º século da era cristã, Policarpo encontrou com Marcião, de Sinop. É de Sinop, irmão? Marcião? É de Sinop, Marcião? Eu acho que é de Sinop. Lá em Roma. E aí, o Marcião, quem foi Marcião? No 1º século da era cristã, a igreja teve 3 inimigos. Quantos inimigos, irmãos? 3. Marcionismo, gnosticismo e montanismo. O Marcião foi o maior inimigo da igreja de todos os tempos. Foi Marcião. O que ele fez? Ele selecionou para ele um cânon, ou seja, os livros que eram santos sem que a igreja tivesse feito. Ele mesmo escolheu a Bíblia dele. Porque ele era gnóstico. Então ele tinha essas vezes. Aí Policarpo encontrou com ele, lá em Roma. E ele perguntou para Policarpo, ele se achando a última Coca-Cola gelada do deserto. Ele disse assim: tu sabes quem eu sou? Para Policarpo. E Policarpo disse assim: sei, tu és o filho primogênito de Satanás.
Policarpo, o negócio era assim naquela época, irmão. Os falsos, era assim que o pastor tratava os rebeldes. Tu és o filho, a pessoa, se eu falo isso para um crente hoje, tu é um filho do diabo, travessa, ruim, trepeça, some na minha frente. Eu perco até o quê? A capa, se eu não perder. Tem gente tomando até cadeirada aí na televisão, e eu tomo é o quê? Então, deixa eu dizer, ô glória. Então, ele é o filho da perdição. Terceiro, ele é o iníquo. Aí a palavra iníquo aqui, para nós terminar, e depois eu entro só sobre o anticristo na outra terça-feira, se Deus quiser, é a palavra onomos, no grego, que significa iníquo, ilegal, iniquidade, aquele que vive ao arrepio da lei. Pastor, o que é um crente que se parece com o filho da iniquidade? Como é que é ele? É aquele crente que vive sobre o arrepio da lei. Tanto é que a lei precisa terminar para ele aparecer. Nós vamos ver isso mais para frente. A lei precisa acabar para ele aparecer, porque ele vive ao arrepio da lei. Ele não aceita regras. Ele é a sua própria regra. Irmão, tem filho de gente assim na igreja, né? Tem nada a ver com o texto, mas eu vou dar uma palavrinha também. Tem gente, filho de crente assim na igreja, ele é a própria regra. Irmão, se ele fosse a própria regra, antigamente nós tínhamos um problema no casamento, pastor Efigênio. Olha, isso é essa, hein? Onde eu entrei, saí do texto bíblico, mas eu vou sair, porque eu sou pastor de igreja, não sou professor de seminário. Aqui não, aqui é a igreja. Antigamente nós tínhamos um problema da mulher que queria mandar no marido. Mas aqui não tem nenhuma mulher dessa. Aqui nenhuma mulher manda no marido. Diga glória a Deus, igreja. Aqui todas as mulheres são submissas, são Santa Mônicas, são Macrina, todas as mulheres aqui. Então, mas nós tínhamos esse problema da mulher querendo ser a cabeça. E todas as vezes que a mulher quer ser a cabeça dentro do casamento, ela monstrifica o casamento. Porque na vida matrimonial, o cabeça é o homem. A mulher é o pé, é a base, é o coração, é o corpo completo. A mulher é a base. Agora, olha para mim, irmãos. O diabo tem duas formas de arrebentar com a estrutura. Com a igreja, com a economia. Ele tem duas formas de arrebentar com a escola. Ele tem duas formas. Ou ele atinge a cabeça, ou ele atinge o quê? A base. Então, o foco do diabo é destruir o casamento a partir da cabeça ou da base. Ou ele afeta a mulher, pastor Efigênio, ou ele afeta o homem. Agora, hoje tem uma outra modalidade. Os filhos. Porque era até melhor administrar com uma mulher que quer mandar em casa. Agora, não é mais a mulher que manda em casa. Então, é o marido. Não. É os filhos. Eles não aceitam limites. Não aceitam regras. Olha como que o filho da iniquidade personifica a sua atitude em crianças rebeldes. Está vendo, pastor? Olha o problema. Porque os filhos, eles são as regras deles mesmos. Eles são a rupia da lei, eles não aceitam limites. Eles não aceitam regras. Eles quebram protocolos para fazer o quê? Para se alimentar, para se envaidecer, para serem eles e por eles e para eles. Irmão, tudo isso. E outra coisa, você que é filho e está aqui, tem poucos. Mas você só vai saber a dor que carrega o coração de um pai e de uma mãe, quando você for pai e quando você for mãe. Você não sabe o que é o coração de um pai e o que é o coração de uma mãe. O pai, quando ele diz não, ele está te amando. A mãe, quando ela diz não, ela está te amando. O pai e a mãe, quando ele comete o erro é o amor. E às vezes o erro que você julga ser erro, você julga a partir da sua própria perspectiva. Mas não é da perspectiva daqueles que dão a ordem. Por quê? Porque já viveram isso. Mas os filhos não entendem. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa. Deixa seu filho quebrar a cara. Deixa sua filha quebrar a cara. E quando eles voltarem, os abracem no poder do amor de Jesus Cristo. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Levante e fala, filho, vamos levantar a cabeça. E Deus vai restaurar a sua vida. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Não tem nada a ver, mas eu peguei essa palavra anomos, que é traduzida por iníquo, que significa alguém que está ao arrepio da lei, que não aceita lei, que não aceita regras, que não aceita limites, que ele ou ela é a regra de si mesmo. Isso é errado, isso é pecado, isso é personificação da iniquidade. Mas que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus te proteja, que Deus guarde esta igreja e que o nome de Jesus seja sempre adorado e glorificado. Você pode dizer glória a Deus?
Depois, na semana que vem, eu vou trazer a perspectiva de quem era o anticristo na visão de Daniel, a perspectiva de quem era o anticristo na percepção escatológica de Cristo a partir de Mateus capítulo 24, e quem é o anticristo na perspectiva paulina que ele trabalhou na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda versão do capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Então, venha, se Deus quiser, na terça-feira, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nós vamos recolher as ofertas. Oi.